Você acredita que essas coisas que você mencionou enfraqueceu a Lava... Porque hoje em dia a Lava Jato tá bem enfraquecida, na minha visão. Tá. Você acha que foram essas coisas que enfraqueceram ela? Claro. E a gente tem, gente, agora assim, é impossível não falar da Vaza Jato, das conversas do Telegram, do juiz Sérgio Moro com os procuradores e entre os procuradores. Aquilo, assim, eu considero, e eu falo isso assim, sem o menor problema, é o maior escândalo do que o Poder Judiciário já viveu numa história recente do nosso país. É aquilo, assim, é inadmissível. E quem vai falar para você, isso não tem gravidade, é ou porque tem algum interesse, ou porque não faz a menor ideia do que está falando. Aquelas conversas entre o juiz e os membros do Ministério Público Federal, da forma como as conversas foram colocadas, aquilo ali é absolutamente inadmissível. Você não pode ter uma conversa com uma pessoa que vai julgar o seu caso da forma como aquela conversa foi feita. Pessoal, uma conversa casual, pessoal. Mais do que se fosse pessoal, tudo bem. Conversando sobre o processo. Sobre o processo. Você pode ser o melhor, assim, eu posso ser. Mas isso é uma questão... Dicas, né? Ele dava as dicas. Entregando prova. Pô, você tem especificamente... Porque vamos lá, é só a gente pensar assim, vamos pensar uma cidade pequena do interior. Que você vai ter um juiz, um promotor e 3 advogados. É natural que os caras sejam amigos. É natural. Tem uma pizzaria na cidade, todo mundo se encontra, tem um clube. Você pode ser amigo, você pode jantar na casa do juiz, não tem problema nenhum ter relação entre as partes. Essa era uma dúvida minha. Problema você não tem. Eu posso ser amigo de ministro e jantar e viajar. Ok, o problema é você discutir um caso que está sob julgamento com essa pessoa. Da forma, se você pensar na justiça, pensa a justiça como um triângulo assim. Você tem aqui em cima o juiz, aqui o Ministério Público e aqui a defesa. A acusação e a defesa são partes. A única pessoa que não é parte é o juiz está lá para julgar. A partir do momento que uma das partes, e qualquer uma das partes, pode ser pode ser a parte eu, advogado, ou a parte eu, promotor de justiça. Eu começo a conversar numa conversa de WhatsApp sobre o caso e o juiz, vamos lá, o juiz que vai julgar o meu caso, vira para mim e fala, Augusto, então, descobriu uma prova tão boa para absorver seu cliente, bicho. Olha aqui, ó, liga para esse cara. É verdade. É o juiz que vai julgar, não acabou. A imparcialidade do juiz foi para as cucuas. Não importa, assim, para as pessoas que não acham isso grave, é só trocar o interlocutor. Tira o Deltan Dallagnol e coloca o Augusto. Eu já pedi para fazer esse exercício. Eu, à época, por exemplo, fui advogado durante muitos anos da maior construtora do país, da Odebrecht. Eu fui advogado, é público, isso não tem problema nenhum eu falar. Eu fui advogado da Odebrecht durante a Operação Lava Jato. É só trocar o Deltan pelo Augusto, advogado da Odebrecht. Pensa se fosse o Moro virando para mim, Augusto, eu tenho uma prova para te dar que vai absolver o Marcelo Odebrecht. Acabou, o Moro estaria hoje aonde ele estaria? Verdade. Ele fez exatamente a mesma coisa, só que com o Ministério Público, que é tão parte quanto eu. Ele chegou a dar provas? Ele tem, assim, daquelas conversas tem várias que são graves, mas teve uma específica, que era até no processo do Lula, não tinha nem nada a ver com o Odebrecht, em que ele fala pro Deltan, como é que ele fala? Olha, uma fonte me disse que tem umas notas fiscais, seria bom ligar para essa fonte. Ele não dá a prova, mas ele aponta onde poderia ser encontrada. Assim, mas se ele falasse isso para mim... Sim. É só pensar isso. Realmente tem uma questão. Mas eu tenho uma pergunta. Isso é ilegal? É ilegal. O juiz é suspeito. Ou não é? Não, é ilegal. O juiz ele fica suspeito. E por que nada aconteceu com o Moro? Não, porque não foi julgado ainda. Mas vai ser? Vai. Essa é uma outra coisa. Essa água é minha? É sua. Eu peguei pra você um tempo. Toma essa aqui que tá mais gelada. Eu pego outra lá. Obrigado. As pessoas... A gente tem... a gente vai, não sei como a gente vai se adaptar a essa realidade de uma forma que a gente não fique tão ansioso. Mas todo mundo acha que a justiça ela tem a mesma velocidade que uma rede social ou que a justiça tem a mesma velocidade de uma notícia. Não tem... eu prefiro... Obrigado. Obrigado. Não é assim que funciona. Não é assim. A justiça demora. Infelizmente, demora muito mais do que eu gostaria. Mas há vários temas ligados à Lava Jato, por exemplo, e essa troca de mensagem dos procuradores, por exemplo, que elas estão ainda sob julgamento. Ainda vai ter um julgamento em algum momento que vai dizer se... Especificamente em algum processo ou outro, o juiz Sérgio Moro ele estava suspeito, que chama. Né? Ele perdeu, ao perder... Eu acabei de fazer uma outra propaganda. Eu escrevi um artigo para um livro que foi lançado, é de graça, é só entrar no site e baixar, inclusive. Chama O Livro das Suspeições. São vários artigos mostrando por que o Sérgio Moro, em alguns casos especificamente, ele perdeu a imparcialidade, a capacidade de julgar de forma imparcial. E se ele for realmente julgado e aí condenado, não sei se condenado é a palavra, mas... Não, o reflexo é no processo, não nele. Tá.
E aí o processo ele é desvalidado, todo. Todos que foram provados que ele tem essa imparcialidade. Você tem que julgar caso a caso. Nunca vai ser uma nulidade ou uma anulação geral. Casos específicos em que ficar comprovado, não. Aí que a gente Porque tem que separar. Eu entendo que o Sérgio Moro fez uma merda errada aí, mas ao mesmo tempo... O povo... Não é que os fins justificam os meios, ok? Mas os fins foram legais. Não, só isso que eu tô falando. É claro que você vai ter... Eu gostei dos fins. Você não teve isso, essa suspeição em todos os casos. Por isso que o julgamento ele é individual, você tem que analisar caso a caso. E isso vai demorar um tempo, bicho, porque, volto a dizer, o tempo da justiça não é o tempo da rede social. Então, esse tempo da justiça aí não foi... Acho que tem grande apoio à Lava Jato, mesmo com tudo isso. Acho que o povo em si, a massa, faz uma vista grossa para essas coisas aí, especialmente porque eles estão cansados de tudo, mano. Cheio de político. Esses caras tinham que se fuder, e quando eles se fuderam, a galera, mano... É um conjunto da obra, né? É um conjunto da obra. Eu acho que você tem uma criminalização da atividade política, né? Assim, natural de você fazer críticas a políticos em geral, sem individualizar. E aí você, ao ver políticos, por mais que você... saiba que um pode ser culpado, o outro não. Você vê a classe política lá toda sob julgamento, aí te dá um certo conforto de falar, finalmente agora estão fazendo justiça. É meio que um imaginário que você condenar uma outra pessoa ali, você estaria condenando a classe política como um todo. É uma catarse, né? É um pouco uma catarse. E você tem uma coisa, isso assim que é um ponto bastante positivo da Lava Jato, os julgamentos foram rápidos. Isso é um ponto bem importante. A Lava Jato produziu julgamentos e condenações ou absolvições rápidas por uma série de fatores. Primeiro porque o Moro atropelou um pouco os direitos, e ao atropelar direitos você faz a coisa ficar mais rápida mesmo. E a outra é que o Moro é um juiz com uma dedicação exclusiva, que a gente chama. Ele só tinha Lava Jato para julgar, não que fosse pouca coisa, mas ele era um juiz que só julgava Lava Jato e tinha uma equipe de assessores muito grande que faziam com que os processos tivessem um resultado rápido. E isso, bicho, é uma das coisas mais importantes para a sensação geral da população de que a justiça está funcionando, é a rapidez. Uma justiça lenta, ela é naturalmente uma justiça que passa uma impressão de impunidade. Salve, salve família, muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra chegar longe aí, cara, ser um cara muito foda. wiseuponline.com.br/flow, tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade. Mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, wiseuponline.com.br/flow, que ainda ajuda a gente.